mais uma série de vídeos explicando o funcionamento e a instalação do sistema de rede cabeada OTP Gigabit da Volt. Para essa aplicação a gente vai estar mostrando o funcionamento com os conversores de mídia, né? Em outros vídeos a gente vai estar mostrando o sistema GPON também. Então para esse vídeo a gente preparou um setup básico aqui usando os conversores de mídia da Intelbras. A gente tem aqui basicamente uma LB que a gente vai estar usando para poder medir o nosso tráfego aqui, e os dois conversores de mídia, bem como as fibras, chegando em cada ponto aqui, a gente simulando a entrada de bairros aqui para a gente fazer a distribuição com o TP. Basicamente a gente tem aqui 3 PDs alimentados por um braço, mais 3 PDs alimentados por outro. Lembrando que o nosso sistema ele pode atender até 8 clientes, dependendo do switch que a gente põe. Usando esse switch da Intelbras aqui, a gente vai estar atendendo 6 clientes e a gente deixa 2 portas aqui para ser um backup. No caso de algum problema, a gente pode estar usando essas portas para fazer uma substituição rápida. Tá? O sistema basicamente é composto pelo PD Gigabit, tá? O switch, a bateria e o conversor. Tá? Lembrando que esse sistema aqui ele trabalha com alimentação do lado do cliente, então a alimentação vem da casa do cliente para alimentar o circuito. Então a gente tem aqui o conversor do TP simbolizando a alimentação chegando da casa do cliente. Então, basicamente, a gente tem a bateria, tá? Que no caso da falta de energia elétrica, ela vai segurar o lance por até 8 horas usando o switch da Intelbras. Tá? Aí, essa autonomia vai mudar de acordo com o consumo do switch que a gente pôr. Se a gente tiver com mais algum outro dispositivo ligado aqui, essa autonomia ela vai diminuir. Nessa configuração aqui, o que a gente tem basicamente é esse primeiro PD recebendo o link, tá, do conversor de mídia. Então a gente tem um cabo saindo do conversor de mídia e ligando diretamente a uma das portas do switch, tá? Esse switch é gigabit e esse conversor também é gigabit. Então a gente tem um link saindo do conversor entrando diretamente no switch. A gente tem aqui os 6 pontos de atendimento ao cliente ligados no switch. E a gente tem saindo do switch diretamente, tá? Visto que a gente não tem alimentação correndo no cabo. Então, o nosso link para o próximo PD é retirado diretamente do próximo da porta do switch, levado na porta do switch do próximo lance. Aqui a gente tem os pontos clientes sendo retirados do switch e indo para o PD para atender o cliente. A gente pode observar que nesse ponto aqui a gente tem um cabo preto que sai desse PD e liga nesse. Tá? Então nesse ponto aqui a gente tem um link, tá, de 1 GB. Nesse ponto aqui a gente tem um cliente alimentando o nosso sistema. A gente pode ver aqui que o LED desse cliente está apagado, então está sinalizando para mim que ele está alimentando o sistema. Só que o próximo PD aqui eu não tenho cliente nenhum pendurado nele. Então o que eu estou fazendo? Através das portas de bypass aqui, eu estou tirando a alimentação desse PD aqui e enviando nesse cabo até esse PD. Tá? Esse trecho aqui, onde eu estou usando a porta de bypass, eu estou tirando a alimentação desse PD, tá? E alimentando esse PD aqui. Então nesse ponto, como a gente está trafegando dado e alimentação do carro, a velocidade nossa aqui ela cai para 100 MB, tá? Então essa portinha que ela tem, essas 3 portas, ela tem a função de ter essa flexibilidade de eu poder mandar a alimentação para um lance da frente ou receber a alimentação de um lance de trás. Então eu tenho aqui uma porta onde eu tenho a entrada de dados, que ela vai estar sempre ligada no meu switch, tá? E tem uma porta que é o POI-OUT, onde eu vou estar mandando a alimentação desse ponto para frente. E tem uma porta POI-IN, onde eu vou estar recebendo a alimentação de um lance anterior. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem a alimentação aqui, a gente tem um cliente atendendo, a gente está tirando a alimentação desse ponto e jogando para esse. Aqui embaixo já é o contrário. A gente tem esse ponto sendo alimentado e esse ponto não. Então esse ponto está jogando alimentação para cá. Então eu uso o out POI dele e aqui eu recebo a alimentação no in POI. E os dados eu tiro pela porta em dados. Esse sistema aqui a gente pode analisar
que ele tem vários LEDs aqui e na frente deles a gente tem o texto de falha, tá? Essa falha aqui, ela indica para mim que o cliente não está alimentando o meu sistema. Então, como eu não tenho nenhum cliente nessas outras portas me alimentando, o LED está vermelho, sinalizando para mim que eu tenho alguma falha. Aonde eu tenho alimentação proveniente do cliente, o LED está apagado. Nesse ponto aqui em específico, a gente tem um switch e um conversor de mídia. Esses dois eles estão alimentados pelo mesmo PD. A gente tem aqui uma porta vindo direto para o conversor de mídia e uma outra porta vindo para o switch. Nesse switch aqui, ele trabalha com alimentação de 12 volts. Já o conversor de mídia ele trabalha com 9 volts. Tá? Então, pensando nessa diferença de tensão, a gente fez as portas com seleção de voltagem aqui. No caso, como a gente está usando o conversor de mídia de 9, a gente, através do strap aqui, a gente seleciona a tensão de 9 volts. Isso permite que eu ligue diversos dispositivos, seja ele módulos GBIC, switches, RBs e conversores de mídia, né, ou NUs, que tenham tensões diferentes. Então a gente tem aqui as tensões de 9 volts, 7,5, 6 e 5 volts. E isso é individual por porta, então eu posso escolher a tensão de uma porta individualmente em relação à outra. Aqui a gente tem os dois LEDs, né? A gente tem o LED de bateria e o LED RAM. Tá? Lembrando que o PD gigabit ele é microprocessado, ele tem um controlador aqui dentro que controla toda a parte de inteligência do nosso PD. Então esse LED piscando indica que a CPU está rodando, tá? Que ela está processando as funções internas. O LED de bateria, no caso da gente não ter alimentação chegando do cliente, no caso o LED de bateria que nós temos aqui, ele indica, tá? Quando o sistema está na falta de energia elétrica, não tem nenhum cliente alimentando, ele acende mostrando para a gente que ele está em modo bateria. Então a gente soltou aqui e ele entrou em modo bateria. Se esse LED de bateria estiver piscando também, ele mostra para a gente que o sistema está chegando no valor crítico de bateria, ou seja, o PD tem uma proteção onde ele não deixa a bateria descer muito o limite dela, para não ocasionar um efeito memória e diminuir a vida útil da bateria. Então, nesse ponto onde ele detecta que ele está caindo muito abaixo do limite da bateria, ele entra em modo de sub de bateria, desliga a saída para não danificar a bateria. Quando a gente tem o retorno da alimentação, o LED apaga e a bateria volta a ser carregada. Nesse ponto a gente está simulando o atendimento com somente um cliente. Esse único cliente aqui ele é suficiente para estar alimentando o nosso PD com os dois dispositivos aqui, no nosso caso o conversor de mídia mais o switch. Ele tem capacidade para carregar a bateria e nesse caso onde a gente está lançando a alimentação para o próximo ponto, tá? Ele também tem corrente suficiente para estar alimentando esse outro PD aqui. E se a gente for analisar, tá, o lance entre um PD e outro, ele é no máximo de 100 metros. Tá? Essa é a limitação lógica que a gente tem no padrão 802.3, onde a gente não consegue esticar um link de dados com um comprimento maior do que 100 metros. Tá? Nesse ponto aqui, onde eu estou passando a tensão, também vai ser limitado a 100 metros. Tá? Visto que a gente tem toda a parte lógica e a tensão no cabo que ela vai estar sendo diminuída à medida que a gente vai esticando o cabo. Então, pelos testes que a gente fez, as especificações, a gente consegue levar com segurança os dados de alimentação no intervalo máximo de 100 metros. No caso desse sistema, a gente está utilizando essa solução para alimentar o próximo ponto. Quando a gente já tiver um outro cliente atendendo esse PD aqui, a gente pode simplesmente estar desligando esse ponto do POI out, tá? E ligando ele diretamente na porta do switch. Automaticamente, esse ponto ele vai voltar a ser gigabit, tá? Então, ou seja, a gente vai ter todo o trecho aqui em gigabit, bastando trocar, tirar da portinha POI out
e ligar ela diretamente numa porta, o switch. Tá? Então a gente consegue alterar esse trecho desde que eu tenha um cliente alimentando. Nesse caso aqui, né, se a gente for analisar a ligação, em vez de eu estar jogando a alimentação para um lance posterior, eu estou recebendo a alimentação, tá, desse PD aqui. Funciona exatamente do mesmo jeito. Eu já tenho o cliente alimentando esse ponto aqui. Eu vou trocar o cabo daqui para o switch e daqui para o switch, e esse trecho vai passar a 6 gigabit também. Nesse ponto aqui a gente pode analisar que a gente tem o cabinho, tá, de aterramento. Então esse PD que tem o ponto de aterramento, todos os conectores eles são blindados. Então isso a gente diminui a emissão eletromagnética no cabo para quem usa os conectores e o cabo blindado. E o aterramento ajuda a gente na proteção eletrostática, no caso de alguma descarga atmosférica. Tá? O conversor UTP que vai na casa do cliente, tá? O lance máximo que a gente pode pôr entre a casa do cliente e o PD também é 100 metros, para garantir a tensão e os dados. Então esse lance aqui, o PD até a casa do cliente tem uma extensão máxima de 100 metros, é o que a gente deixa, inclusive para o ponto onde a gente vai lançar um PD e outro. Tá? No caso da bateria, tá? Um único cliente alimentando esse sistema, ele já vai ter autonomia para estar carregando a bateria, tá? E alimentando todo o sistema. Nessa situação aqui, a gente tem esse computador simulando o lado do cliente. Então a gente tem o conversor UTP alimentando esse PD e o cabo ligado diretamente no notebook. A gente tem um software aqui, tá, que está gerando tráfego na rede para a gente, e a gente está medindo esse tráfego pela RB. A gente pode ver que o valor, né, aqui do cliente é de 96 MB. Se a gente trocasse esse cabo ligado diretamente no switch, a gente estaria ocupando a banda gigabit, tá? E a gente poderia ver o tráfego aqui em torno de 980 a 990 MB. Então, esse é o sistema da Volt, tá? A gente mostrando aqui a aplicação utilizando os conversores de mídia, tá? No próximo vídeo a gente vai estar vendo as aplicações referentes aos módulos GBIC e também ao sistema GPON usando as OLTs e as ONUs. Bom pessoal, por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado.